Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On. No Hands-On de hoje eu quero mostrar o módulo Inquirer, que permite a gente criar ferramentas aqui de console mais amigáveis, tá? Então a interface aqui com o usuário no Shell fica mais amigável. O que é bacana dele? A gente consegue criar praticamente realmente ali um questionário, então fazer várias perguntas ao mesmo tempo e ele já retorna para a gente um objeto com todas as perguntas respondidas. Então a gente pode tratar de uma maneira diferente aí esse questionário, essas respostas do questionário. Então a gente poderia fazer uma ferramenta de exportação, qualquer coisa desse tipo a gente conseguiria fazer com o Inquirer aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, yarn add Inquirer, tá? Então para adicionar ele aqui como dependência, e eu vou fazer const Inquirer é igual required Inquirer. Vou criar aqui um prompt, então inquirer.createPromptModel. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai utilizar o prompt mesmo, tá? Então prompt, e eu vou passar uma sequência de questões aqui para ele. Depois disso, ele já vai retornar para a gente as respostas aqui dentro de um objeto. Então fica bastante legal essa resposta dele aqui, bem simples, tá? Então fica bastante poderoso. Então olha só, o que é as questions, tá? Poderia ser um objeto só, ou pode ser um conjunto aqui de questions, tá? Então pode ser um vetor, como pode ser um objeto. Cada objeto desse, ele espera um type, que pode ser, por exemplo, um input, um name, que vai ser o nome dessa entrada, então, por exemplo, name, e uma message, que seria a mensagem que a gente vai mostrar para o usuário. Então, qual o seu nome? Se a gente rodar esse código aqui, então, node inquirer test. Olha só que legal. Qual o seu nome? Túlio Faria. E olha só que ele retorna no then, né, nessa promise aqui. Ele retorna name, um objeto, né, com o name e Túlio Faria dentro. E o que é poderoso disso? A gente pode checar e fazer outros tipos. Então, por exemplo, eu posso vir e falar que aqui vai ser uma lista. E aí o name vai ser, por exemplo, tipo de pedido. Então vamos pensar aqui e a gente pode definir choices, quais são as opções que a gente tem. Então entrega, retirada, balcão. Já que eu vou mostrar como que a gente trata aqui a questão do assento, mas e aqui mais, aliás, o name aqui, o name vai ser tipo pedido. E aqui vai ser message. Então olha só que legal. Vamos preencher novamente aqui. Então Túlio. Olha só que legal. Quando é list, eu posso apertar a setinha para cima e para baixo. E ele vai mostrar para mim o tipo de pedido, vai ser retirada balcão. Outra coisa que é legal, a gente poderia deixar isso aqui mais amigável ainda. A gente pode colocar aqui um value, ou passar aqui um value, né? Então, aliás, um name e um value. Vamos ver aqui, entrega. Fecha esse objeto. E aí eu vou ter um outro objeto aqui. Name. Value. Retirada. Só para a gente deixar mais bonitinho. Vamos rodar aqui novamente. Então, Túlio. Eu fiz o invertido, né? Deixa eu só trocar aqui. Aqui é value e aqui é name. O name é o que é mostrado para o usuário. Então, value e name. Retirada balcão. Túlio. Então, olha só que legal. E aí, quando eu seleciono retirada balcão, ele troca pelo value para a gente. Então, olha só que bacana que fica quando a gente quer criar alguma ferramenta aqui no Shell, né? Fica muito mais fácil preencher dessa maneira aqui, tá? Outra coisa que é legal, a gente consegue fazer um input e até colocar um default, tá? Então, anônimo, por exemplo. E aí, se a gente não colocar nada, ó, ele deixa anônimo. Então, se eu der um enter aqui e entrega, ele deixa o nome como anônimo, tá? O que mais que a gente consegue fazer? A gente conseguiria trocar, por exemplo, aqui no type, ao invés de deixar list, a gente poderia colocar checkbox.
Então, vou deixar anônimo e aí eu posso marcar ó, quais que eu quero. E fica parecido com quando a gente starta o Firebase, por exemplo, a gente consegue escolher o tipo de serviço, né? E aí ele retorna para a gente uma lista. Né? Então, quando a gente utiliza o Firebase, por exemplo, ele faz isso para a gente. Né? Ele mostra, a ferramentinha dele mostra isso para a gente. Ah, você quer utilizar o banco de dados, o hosting, né? Então a gente seleciona dentro do shell dele ali. Tá? Pessoal, existem várias outras opções aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos marcar aqui, se a gente trocar o checkbox por raw list. Olha só, é um pouquinho diferente também. Ó. Então a gente consegue digitar o valor que a gente quer, 2 ou 1, tá? Olha lá que legal. Tá, então tem várias formas aqui, tem como a gente validar, mas a ideia aqui é mostrar para vocês as possibilidades do Inquirer, tá? Então que a gente consegue realmente criar ferramentas aqui no console muito mais amigáveis, tá? Então, somente com essas opções que eu mostrei para vocês aqui, a gente conseguiria fazer já um exportador, por exemplo, de banco de dados, entre outros aí, tá? Então daria para fazer muita coisa legal. Outro ponto interessante, aqui no input a gente poderia colocar até mesmo um password. Então olha só que legal. É aqui, olha lá, ele digitou 1, 2, 3. Tá? Então, olha, input is hidden. Túlio Faria. Olha lá, Túlio Faria, tá? Obviamente aqui não faria muito sentido aqui um default. Túlio Faria. Olha que legal. Túlio Faria. Tá, então, dá pra gente criar muitas possibilidades aqui de ferramentas de shell, tá? E qual que é a vantagem? Fica tudo concentrado num objeto só. Então, quando a gente fosse criar, por exemplo, um cara que fosse processar algum arquivo pra gente, ficaria muito mais fácil, né? Bastaria a gente procurar os valores dentro de answer, né? Então, dar um answers aqui .name ou .tipo de pedido, etc. E pegar esses valores e processar, tá? Então, é bastante tranquilo porque fica dentro de um DEN só, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho aí no YouTube para receber sempre as nossas últimas novidades em primeira mão. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter e a gente está no Facebook como DevPlano e no Twitter Túlio Faria. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo, mandar sugestões de temas também para a gente e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!